Falcone na área, Falcone na área. Bora simbora aqui para essa live da nova frequência. Nova frequência. O que seria nova frequência para você? Deixa eu só colocar aqui no Instagram, tá? Nova frequência. Nova frequência. Fala, Lívia Brito. Boa noite pra geral. Nova frequência. Quem aqui quer ter uma nova frequência? Quer estar numa nova frequência? Nova frequência. Tasla Viana, Sabrina Maria, boa noite pra geral, boa noite. Deixa eu só colocar aqui pra vocês, que hoje a noite promete. Seria nova frequência, não? Que seria nova frequência? Simbora, né? Simbora. Esses dias eu tô. Acabei de estar meio doido aqui. Deixa eu tomar um café aqui pra dar aquela despertada. Nova frequência é você sair de um nível e ir para outro. Hoje, logo cedo, eu, Falcone, tava passando uma live, né? A live de Princípios Bíblicos, falando sobre Êxodo 3, né? Fala Antônio Alexandre, Tasla Viana, nome bonito, hein? Tasla Viana. Deixa eu só seguir essa Tasla Viana aqui. Adriano, fala Adriano, meu parceiro. Boa noite, meu irmão. Como é que tá aí? Firme e forte? Firme e forte, quero só saber se você tá firme e forte aí sem essa cerveja. Quero só saber, meu brother. Boa noite, boa noite. Deixa eu só copiar aqui. E bora meter bronca, né? Bora começar aqui a fazer algo poderoso aí na vida de vocês. Bora transbordar, meia horinha aqui. Firme e forte, muita chuva aqui na terra. Ah, massa de verdade. Aqui em Natal, ontem foi um dilúvio, tá, cara? Foi um dilúvio aqui em Natal. Muita chuva mesmo aqui em Natal. E deixa eu só dar uma melhorada aqui nesse trem aqui. Tá meio improvisado aqui, mas vai dar certo, né? Tá dando certo já. E eu vou falar pra vocês como chegar na nova frequência. Mas Falcone, como seria a nova frequência, cara? Hoje eu vou falar mente e corpo, corpo e mente. Por exemplo, esse café eu pensei que tava quente, mas tá frio. Não tá na frequência que eu gosto, entendeu? Mas bora falar um pouco hoje sobre frequência mente e corpo, corpo e mente, cara. Muita gente fala que a mente é totalmente diferente do corpo, mas o corpo está interligado com a mente. Vou te falar por quê. Mas como assim, Falcone? Cara, vou te explicar melhor como é que funciona essa parada aqui, tá? Primeiro vamos por partes. A galera que tá chegando hoje aí, Raílson Demiro, boa noite pra geral. Galera que tá chegando, vou passar uma ideia para vocês do que seria uma nova frequência, do que são essas lives de nova frequência, como é que eu estou colocando. Primeiramente, eu ia falar numa noite só, nova frequência, né? Só que foi algo que foi pegando assim, pegando, e só deu para falar numa noite sobre a nova frequência do reino, né? A nova frequência do reino. O que seria a nova frequência do reino? É você se aproximar de Deus. Como é que você se aproxima de Deus? Você se aproxima de Deus fazendo jejum, fazendo mais oração na madrugada, adorando mais ao nosso querido e amado Pai, assim, Todo-Poderoso, louvando. Cara, é desse tipo, mano. Desse tipo mesmo. Chegar pra ele na madrugada ali,
pedir algo no coração ou agradecer, ser grato por tudo que ele tem feito na tua vida, tudo que ele tem colocado na tua vida, cara, saiba que é em propósito de algo maior. Mas como Falcone, cara, eu tô passando pelo deserto da bexiga, mano. Como assim? Me explica melhor, Falcone. Sabe aquele desesperado mesmo, quando tá na água? Sabe que fala Ribamar, sabe que todo deserto, toda dificuldade que você está passando hoje, você que está aí mesmo hoje, ó, saiba que vocês vão colocar assim, anotar aí no caderno, anotar aí em algum canto, no celular, não sei, né, na mente. O ideal seria no caderninho, né? Vocês vão colocar assim, ó, todo deserto vai de acordo com o nosso propósito. A galera lá em Êxodo aqui, né, Moisés, passaram 40 anos no deserto. Mas por que esses 40 anos no deserto? Porque eles resmungavam muito, cara. Resmungava, reclamava, questionava, queria colocar outros líderes, fizeram até digamos que um santo diferente, né? Diferente do nosso Pai querido amado Deus. E só aqui, olha só aqui eu já vou passando uma boa parte do que seria uma nova frequência, né? Nova frequência. Ontem não teve como eu passar a live sobre nova frequência financeira, porque foi um dilúvio. Eu fui aqui na igreja em comunhão aqui com os irmãos e cara, lá foi algo assim sensacional, né? Sensacional mesmo, aquele fala Antônio Laudécio, boa noite aí pra geral que tá chegando, né? Boa noite, Juliana Twine, boa noite, deixa eu só dar uma melhorada aqui nessa claridade, boa noite, Fernanda Ribamar, Juliana, José Ribeiro, boa noite pra geral, seja muito bem-vindo aí nessa segunda-feira. Como é que tá essa segunda-feira aí de vocês, né? Segunda-feira de bênção, segunda-feira de glória. Eu declaro aí na vida de vocês que vai ser uma semana abençoada, semana onde Deus aí vai agir aí de uma forma absurda, tá? Absurda mesmo. E hoje eu vou estar falando sobre uma nova frequência da mente e do corpo. O que seria tudo isso? Seria você estar elevando o seu nível, cara. Quando você eleva seu nível, você aguenta mais pressão na vida. Quando você aguenta, o que é que vocês vão colocar assim? Você vai colocar assim, ó, aguentar mais pressão da vida. Aguentar mais pressão. Vocês vão notar aí um código bem poderoso que se você que está aí, ó, se você que está aí, Adriano, se você que está aí, Antônio, se você que está aí, Fernanda, anotar esse código aí, já era. Vocês vão assim prosperar de uma forma absurdamente. Como assim, Falcone? Qual seria esse código, Falcone? Cara, eu vou falar para vocês. Aquele que aguenta a pressão da vida, ele começa a prosperar. Uma hora ou outra, o negócio rompe. E quando você rompe aqui, ó, já era. Você começa a transbordar. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, cuide do seu jardim, que as borboletas virão até você. E é isso, cara. Ó, se você for pegar a galera que tem sucesso, a galera que tem uma prosperidade, a galera que tá assim prosperando, transbordando na vida de outras pessoas, essa galera aguentar uma pressão, cara, uma pressão assim, mano, sensacional, cara. Uma pressão que se você colocar assim, você vai dizer assim, cara, como esse cara aguentou aí essa pressão? Como foi ele? Como que ele ficou devendo tanto, devia milhões, e ressurgiu do nada. Não é que se ele ressurgiu do nada, né? É que ele já vinha lá de trás aguentando pressão, aí foi empilhando resultado, e aqui na cima, aqui, ó, chega um resultado maior e vai cabum, aí explode tudo. Ou seja, eu tive lendo um livro antifrágil, né, que chama. Esse livro aí me marcou mesmo de uma forma absurda, gente. Eu recomendo inclusive para vocês que estão antifrágil. Como se dá bem no caos, né? Como se dá bem no caos. Diga aí, você que tá aí, se dá bem no caos, cara?
se dá bem no caos, onde todo mundo se desespera, você se dá bem. Daí que surgem os caras foda. Daí que surgem as exceções. Daí que surge, meu irmão, o cara que sai da manada. Daí que surge o cara que é temente a Deus, que guarda no coração um propósito. Mano. O que seria propósito, Falcone? Propósito é algo que Deus coloca no teu coração, que arde, que você diz assim, cara, aqui não tem essa de não acontecer não, mano. Aqui não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. É você dar tudo, é você caindo num dia, errando num dia e falando assim, meu irmão, hoje um dia não foi pra mim não, mas amanhã vai ser. É você falar assim, olhar assim no espelho e falar assim, cara, eu vou aprender o que tiver de aprender, mano. Eu vou me conectar com as pessoas que tiver de conectar pra mim realizar isso aqui, certo? E foi o que esses caras fizeram. É você surgir assim, não é que nem uma fênix, tá, gente? Não é que nem uma fênix. Vocês vão colocar aqui, ó, pega esse código aí, mas esse código, ó, pega esse código, tá? Pega esse código aí, gente. Esse código, ó, vai ser assim, ó, se vocês ressurgir, que nem não é fênix não, né? É como uma hidra. Mas como assim, Falcone? O que seria uma hidra? Não isso aí, Hidra é aquele personagem grego que tinha lá atrás, que era cobra. Você cortava uma cabeça da hidra, renascia o quê? Luz. Ou seja, cara, você renasce, não renasce do mesmo jeito, você renasce um cara foda, um cara com mais habilidade, um cara com mais expertise, um cara mais esperto, para não cair no mesmo erro. Por quê, cara? Porque você já errou tanto, meu irmão. Já se fudeu tanto na vida que quando você vai dar aquele mesmo passo, você recua e diz, opa, peraí, eu fiz assim, agora vamos fazer dessa maneira. Entenderam? Pegaram aí a visão, pegaram o código. É isso, cara, é você renascer como uma hidra. É você estar sendo aquele foda. É você não estar ligando para o que os outros pensam. Tá? Jefinho Barros, Eduardo Santos, boa noite pra geral aí, boa noite, tá? Seja muito bem-vindo aqui a essa live, Nova Frequência, Diego, Emanuel Bezerra, boa noite pra geral, boa noite. Essa live de hoje eu vou passar pra você como se acessar uma nova frequência, né? Uma nova frequência, tanto mente como corpo e mente. Falar um pouco de mente é como você aguentar mais pressão da vida, cara. Aí chega uma hora que você diz assim, meu irmão, foda-se. Quem vai meter pressão na minha vida sou eu. Aí é muito foda, sabe? Aí é muito foda quando você diz isso, cara. Quando você diz assim, chega, meu. Chega da vida tá me metendo pressão. Agora, meu irmão, quem vai meter pressão na vida sou eu. Sou eu, coloca isso aí, ó. Coloca, eu vou meter pressão na vida. Eu vou meter pressão. É esses aí, ó. É você subir num nível alto, cara. Alto. Você subir num nível ficando um cara foda lá em cima. Você rompendo as barreiras mesmo. As barreiras, cara, de uma nova mentalidade. Quando você diz assim, já chega. Você dá um bico assim, certo? Aquele bico, cara. Olha aí comigo, eu vou dar um bico e vou botar pressão na minha vida. Não é a vida que vai me colocar pressão. Eu vou, olha assim no olho, assim no espelho e diz, eu vou colocar pressão na minha vida, meu irmão. Como é que você coloca pressão na sua vida? Como é? É você tendo novas experiências, é você usufruindo e contemplando mais a sua vida. Mas como assim, Falcone? Me explica melhor, cara. Irmão, sabe o que é? Vou falar a real pra você. Tem muita gente que vive a vida só por viver. Vai ali trabalhando, tá? Se você é assim, eu entendo, porque eu também já fui assim. Eu já trabalhei CLT, eu já sei o que é você
Acordar. Fala, Emanuel Bezerra, é isso aí, meu brother. Aí, Emanuel dou uma rosa no TikTok. Se essa live tá fazendo sentido pra você, ó, faz que não, Emanuel, irmão. Dou uma rosa aí pra mim saber que tá fazendo sentido pro lado que eu vou, tá? Tamo junto aí, tá, Emanuel? Tamo junto até depois do fim, meu brother. E, cara, falar pra vocês que quando você dá um chute aí, dá um chute nisso aí, cara, de deixar, cara, hoje quem vai botar pressão na vida sou eu. Se você hoje trabalha com CLT, que você vai dormir pensando em acordar para trabalhar, já acorda para trabalhar pensando, certo? Pensando em dormir para trabalhar, cara, é foda, né, mano? É foda mesmo. É a vida colocando pressão em você. Eu te entendo, cara. Porque eu, Falcone, também já fui assim. Eu já trabalhei duas vezes em CLT na minha vida, né? A primeira foi... Fala, Paulo! Boa noite, amigo! Como é que tá aí? Paulo de Tássia. É isso aí, ia falar agora. Trabalhei 2 vezes só na CLT. A primeira foi como apontador, né, lá na SLC, né, uma empresa que os donos são lá do interior, né, os donos são lá do interior e eu trabalhei lá. E ali, cara, eu dei valor um pouco à vida, viu, mano? Porque, ó, eu trabalhei de apontador, era o primeiro a chegar e o último a sair. Não tinha hora não, cara. Não tinha horário para almoçar. Quem tinha vinha lá, eu procurava uma sombra para almoçar, cara. Era, cara. Pegava lá uma sombra de um poste, às vezes, de almoçar. Se você está passando por isso hoje, meu irmão, eu te entendo, porque eu também passei. Eu trabalhava ali, recebia para pagar minhas contas, já pensando de novo em pegar o dinheiro e receber para pagar as contas. Era aquele famoso roda do rato. Você trabalha, paga as contas, vai lá, trabalha de novo, paga as contas. E assim vai indo, aquele ciclo que não tem fim. Trabalhei também na eólica, cara. Na eólica já deu uma melhorada. Na eólica a estrutura é totalmente diferente. Ali você se sente, em termos de estrutura, você se sente como pessoa mesmo. Você se tratado bem, tá, gente? Tratado bem ali, cara. Você... o busão vai te pegar, vai te levar lá no restaurante, depois você come legal, você fica ali num ambiente bem legal, mas só que o que acontecia? Acontecia aquela mesma roda do rato. Você trabalhava, recebia, pagava as contas, trabalhava, recebia, pagava as contas. Não tinha aquela liberdade, certo? Não tinha aquela liberdade. E o que é quando você começa a colocar pressão na vida? É você começar a pensar assim, cara, sair um pouco da manada. E eu olhava assim, sinceramente, eu olhava lá já na eólica e eu olhava assim, cara, os caras chegam aí de Land Rover, de Hilux, todo engravatado, chega um pouco mais tarde, eu chego cedinho, saio tarde, trabalho pra porra, e não tô tendo essa vida, tem algo de errado aí nesse rolê, mano, tem algo de errado. E eu comecei a pensar, comecei a pedir a Deus outras oportunidades, e Deus começou a colocar a oportunidade de eu empreender, né, mano? Colocar a oportunidade de empreender. Coloca assim, nova frequência. Coloca aí, gente, nova frequência. E o que é que aconteceu quando eu comecei a empreender? Começou a surgir uma liberdade. Começou a eu colocar pressão na minha vida, não a vida colocar pressão. E aí começou a eu realizar alguns sonhos que tinha aqui no meu coração. Se você hoje está trabalhando, meu irmão, não está conseguindo realizar seu sonho, está trabalhando só para pagar a conta, sabe aquele ciclo? Aqui só dá para comer, cara, só dá para comer aqui e pagar minhas contas. Caia fora. Mas só que seu cérebro diz assim, não, como é que eu vou pagar as contas?
Não, como é que eu vou pagar as contas? Seu cérebro medroso e preguiçoso diz assim, ó, não, como é que eu vou pagar as contas? Aí é que sua nova frequência de mentalidade começa a surgir. Mas como assim, Falcone? Como é que eu vou fazer tudo isso, cara? Calma. É você, quando começa a ler, quando começa a entrar em live como essa, quando você começa a escutar podcast, quando você começa a escutar os caras diferentes. Quando você começa a fazer isso, ó, só em você entrar numa live como essa, saiba que sua mentalidade já está mudando um pouco, já está bugando. Quando você for no Instagram, você já vai buscar outras coisas diferentes. Vai buscar um Pablo Marçal, um Caio Carneiro, um Joel J, quem mais? Essa galera aí milionária, bilionária, que saíram lá do nada e surgiram como uma hidra. Como uma hidra, meu irmão. Se você pensa que trabalhando só de CLT você vai conseguir realizar algum sonho, você vai conseguir ter uma liberdade, você vai conseguir ter uma nova frequência, engana-se você, cara. Engana-se. Tô sendo bem realista com você hoje. Hoje eu não entrei pra amaciar não, eu entrei pra ser realista mesmo. Ser realista, cara. E olha, essa nova frequência começa a surgir aqui, ó. Você entrando em live como essa. Live que eu tô falando algumas coisas que talvez você ainda não tenha escutado, porque tá só naquela roda de amigos que fala de futebol, de bunda de mulher, peito de mulher, churrasco e cerveja. Se você é desse, meu irmão, fica tranquilo que eu entendo, eu também já fui assim, cara. Já joguei futebol, só futebol, depois do futebol era cerveja, mulher e forró, mano. Só isso. Ninguém falava de sonhos, ninguém falava de empreender, ninguém falava de viagem, ninguém falava de um carro melhor, ninguém falava de nada, de dar assim. Cara, era só isso, mano. Quando é que você passa por uma nova frequência? Quando você começa... Joguei, tem uma passagem lá, né? Não joguei muito, né? Mas tive uma passagem lá no Potiguar de Mossoró. Joguei o estadual, joguei a Série D, o brasileiro, tá? Joguei sim, cara. E quando é que você tem uma nova frequência? Quando você começa a sair um pouco fora da manada. Fala RR Atacadão, Robson Nonato. Boa noite. Boa noite pra geral. Boa noite. Isso aqui é o Paulo. Esse agora que eu tô lembrado, você era aquele o motorista o motorista do MUC, né? Esse do MUC, parceiro do Magno, meu parceiro. Eu lembrei de tu agora, cara. Dê uma olhadinha melhor na foto. Fala Mara, boa noite Nonato, boa noite para quem tá chegando. E a sua nova frequência mental começa assim, ó. Começa em você buscar live como essa, live que vai mexer aí com teu cérebro preguiçoso, teu cérebro que não quer que você gaste energia com nada. Aí quando você entra assim, você já começa a dizer assim, ó, o que é que esse doido tá dizendo? O que é que esse besta tá falando? O cara lá no interior fala muito besta, né? Besta. O que é que esse maluco tá falando aí? O que é que esse cara quer aí? O que é que ele tá se achando? Ele é o quê? E tal. Aí seu cérebro começa a fazer você pensar assim, essas asneiras. Saiba que é nessas horas que você começa a subir tua frequência. Aí depois tu vem e pensa assim, ó. Vou falar pra você. Depois tu pensa assim, ó. Cara, Falcone, ele tava falando aquilo, mas acontece assim mesmo, é desse jeito. Aí você começa a raciocinar, lá atrás aconteceu assim, agora tá acontecendo assim. Ah, se preocupa não, mano. Comigo foi desse jeito, cara. Aí depois, fala Paulo, eu tô morando em Natal agora, cara. Tô morando em Natal, Ponta Negra, tá? Agora, Ponta Negra. Tô morando aqui próximo ao litoral. E quando você começa a entrar aqui em live, seu cérebro começa a dizer assim, o que aquele beijo tá falando? O que é aquilo ali?
certo? Aí você começa lá na frente, você vai fazer assim, ó, você vai pensar. Você vai se pegar sozinho pensando, já aconteceu isso comigo. Aquilo ali está fazendo sentido, por que acontece comigo? O que acontece comigo? Peraí, deixa eu pensar um pouco. Fala Maciel, fala Vanderlei, boa noite, boa noite. Boa noite pra geral, boa noite, seja muito bem-vindo, né? E sua mentalidade começa a ir para uma nova frequência quando você começa a pensar e aplicar algumas coisas. Eu queria demais sair daquela vida ali de estar trabalhando para enriquecer outra pessoa. Eu queria demais, cara, demais. Deus me deu a oportunidade e eu meti bronca. E depois que eu agarrei essa oportunidade, alguns sonhos começaram a se concretizar na minha vida, alguma liberdade começou a encaixar na minha vida. Por exemplo, sonho de viajar para fora do Brasil, mano. Realizei, muito massa mesmo de verdade. Sonho de viajar a outros estados, sonho de estar morando em Natal, sonhos e mais sonhos, liberdade. Cara, algumas coisas foram se encaixando na minha vida que, para ser sincero com vocês, se eu não tivesse mudado minha mentalidade, se eu não tivesse aberto minha mentalidade para outras coisas, isso nunca que teria acontecido. E o principal de tudo, gente, vou colocar aqui um código sensacional para vocês, sensacional. Se eu, Falcone, não começasse a temer mais a Deus, se aproximar mais a Deus, eu não tinha conseguido nada disso, porque sem Ele eu não sou nada. A glória é todo para Ele, não é para mim não, para Ele. Um cara lá do interior que entrava numa sala calado e saía mudo, um cara que jogava, olha aqui ó, o Paulo colocou, já jogou no time macho, né, no Potiguar. Cara, eu jogava, mas eu odiava dar entrevista, eu odiava me promover, eu não gostava desse rolê, tá? E hoje estou aqui, ó, dando live, transbordando na vida de vocês, estou fazendo tudo que Deus colocou no meu coração para me fazer. Mas por que tudo isso, Falcão? Porque eu me aproximei de Deus, de meu Pai querido e amado. Mano, aqui eu vivo isso, eu vivo adorando o meu Pai, eu amo. Entrar no meu apartamento aqui é louvor, é Bíblia, é acordando de madrugada para orar, para pedir um direcionamento a Deus, para pedir, olha só, eu peço a Ele que me ensine a fazer as vontades deles. Eu pergunto qual é o projeto que Ele tem para mim, não é o meu projeto, é o projeto dele. Então me usa, só me usa. É nesse nível, gente. E aí começou a transformação, começou a nova frequência. A nova frequência de mentalidade está aí, ó. Em você temer a Deus. O que é você temer a Deus? É você fazer tudo que Deus está colocando para você fazer. Fala JH, de Josilene, Esteno Carlos, Vanderlei Araújo. Boa noite, boa noite. Boa noite para geral, boa noite, né? Isso. E essa nova frequência é justamente essa, é justamente você entrar numa nova metanoia. O que seria metanoia, Falcone? Explica melhor metanoia, mudança de rota. Foi o que eu fiz. Eu estava numa rota, mudei para outra. Comecei a mudar aqui minha mentalidade, comecei a buscar uma galera diferente. Aí eu imaginava assim, ó, por que eles tiveram resultado? Por que ele hoje tem essa liberdade toda? Eu vou olhar um cara desse no Instagram, o cara tá lá com perna pra cima, lendo livro, viajando, curtindo, esquiando, fazendo a porra toda, e eu só lá ralando no sol no dia a dia, ralando, e a galera andando de Land Rover, de Hilux, todo engravatado, e eu dizia assim, o que é que esses caras fizeram que eu vou fazer também? E eu vi algo em comum com todos eles, algo muito em comum. Sabe o que é esse em comum? Todos são tementes a Deus. Todos, sem exceção, são tementes a Deus. Todos entendem quando você está ali, ó, lá no fundo do poço, quando você está ali, olha só, preste atenção, pega esse código. Quando você está ali no fundo do poço, quebrado, derrotado, sem ter ninguém do seu lado,
você vai recorrer a Deus. E é Ele que vai te tirar do poço. Sua mentalidade sobe para uma nova frequência quando você entende isso. Quando você entende isso, o que é que vocês vão fazer a partir de hoje? Vocês vão ser uma mulher, um homem temente a Deus. Aí você sobe sua nova frequência, aí sua mentalidade começa a cabum, explodiu. E já era, cara. Já era. Se você for pegar um cara hoje que eu sigo demais, né? Que eu sou um cara bem cristão mesmo, que é o Thiago Brunet. O cara tava quebrado, mano. Quebrado. Devia mais de sei quantos mil, cara. O cara não tinha nem o que comer. Não tinha nem o que comer. E hoje, olha só, o cara tá aí palestrando, o cara tá aí sendo usado por Deus. Por quê? Porque mudou a mentalidade, nova metanoia, mudança de rota. Fala aí, mudança de rota. Nova frequência. Nova frequência. E quando você muda a sua mentalidade, você entende que seu corpo é um tanque de guerra. E esse tanque de guerra precisa ir no limite. Mas como assim, Falcone? Qual seria esse limite? Não sei qual é o seu. O meu eu ainda estou buscando. Quando eu finalizar o Ironman, aí eu chego aqui e falo para vocês, cara, meu limite foi esse, mas até agora eu estou buscando meu limite. Olha, o ano passado eu me comprometi, eu, Falcone, me comprometi para dizer assim, eu me mando. Todo dia, olha só, cara, todo dia eu tava correndo 5 km, meu irmão. 5 km eu tava correndo todo dia, sem faltar o ano passado, cara. Todo dia, me comprometi e fiz. Através desses 5 km, eu, Falcone, comecei a colocar algumas coisas diferentes para levar meu corpo no limite. Comecei a aumentar para 10 km. Olha só, imagina só, um cara que joga futebol, cara. Um cara que é acostumado só no pique curto ali, principalmente eu, meio atacante, pra cima ali, driblava. Eu tinha ódio, cara. Sabe o que é ódio? Ódio, mano. Ódio, cara. Ódio de estar correndo em longa distância, mano. Aí vocês vão colocar aí, o que é que vocês têm ódio hoje? O que é que vocês odeiam? O que é que teu cérebro preguiçoso não deixa você fazer? O que é que você odeia hoje se alimentar, comer? Não sei, não sou eu. Eu odiava correr em longa distância. Coloca aí, ó, nova habilidade. Subir a frequência. Como eu subo a frequência? Fazendo algo novo. Qual vai ser algo do seu corpo que você vai ter que fazer novo? Eu, pra mim, foi 5 km todo dia. Eu, pra mim, Falcone, foi estar finalizando uma maratona. Mas eu falo maratona, tá, gente? 42K. É 42K, meu irmão. Não fala 5 km não, a galera fala assim, eu fiz uma maratona, meu irmão, 5 km, meu treino aqui de boa, agora na parte da tarde, não, na parte da manhã foram 7 km, só treino de boa mesmo. Depois ainda deu um estilo, quem viu meus stories aí no Instagram, viu? No TikTok também tá aí. Aqui no Júnior, boa noite, Socorro Fernandes, boa noite, Daniel Medeiros, boa noite, Pablo, tamo junto aí, galera, tamo junto, seja muito bem-vindo, tá? Cara, o seu limite quem vai dizer é você. O meu, eu tô buscando ainda, agora eu tô treinando, olha só, eu tô treinando o meu Ironman, porque Ironman, Falcão, não era o triatlo, cara, o triatlo olímpico, eu tinha colocado na minha mente para fazer o triatlo olímpico, só que num treino eu consegui fazer o triatlo olímpico. E eu disse, não, peraí, vamos colocar algo mais em cima. Aí eu tô treinando pro Ironman. Pra quem não sabe o que é um Ironman, é você nadar, você pedalar e você correr. Aí eu fazendo isso, eu vou elevar minha frequência do corpo. Eu vou romper. Eu rompi quando eu nadei 1,5 km,
pedalei mais de 42 km e corri 10 km. Quer dizer, eu fiz tudo junto. Rompi. Cheguei numa nova frequência. Eu rompi com a minha mentalidade, como eu encarei o Mazão ali, o Mazão. Cara, vocês aí já tiveram pavor ou tem pavor de alguma coisa? Medo? Não é medo não, cara, é pavor mesmo, pavor. Se vocês têm, eu também tinha, do mar. Ah, mano, eu olhava assim pro mar, cara, eu olhava pro mar, via aquele trem ali, mano. Eu dizia, mano, aquilo ali é perigoso, aquelas ondas, cara, ver um tubarão ali me pegar, eu vou entrar nisso não. Aí eu vou entrar, botava um pé, aí dava uma onda lá, e puxava, aí não puxava, até que conheci um cara, Deus me conta, olha só como você ser temente a Deus é algo incrível na sua vida. Conheci um cara, Gile, lá no condomínio onde eu morava, o Gile, ele é um Ironman, né? É um cara que já participou de várias provas de Ironman, ele é um cara assim incrível, mano, de um caráter sensacional mesmo, eu devo muito a ele mesmo. Sou muito grato demais a Deus por ter me colocado na minha vida. Tanto ele como a esposa dele. Ele era lá de Santa Catarina, agora ele está lá. Se vocês quiserem seguir aí, estilo do Gile, é algo sensacional mesmo. E ele me passou algumas dicas, me passou também algumas coisas. Comecei a nadar lá com ele, lá na piscina, né, cara? E eu nadando lá, aquele nado de açude, né, lá do interior, cabeça pra fora e cortando água, eu não sabia, não, eu não quero cortar água. E ele disse, Falcone, tá fazendo errado, pô, para, tá fazendo errado, para. E eu levo isso pra minha vida hoje. Tô fazendo errado, paro, dou um passo atrás, analiso e sigo. Não continuo fazendo errado. Então vocês vão pegar esse código. Olha só esse código. Se você pegou esse código, mano, vocês vão prosperar de uma forma absurda, cara. Tá fazendo errado, para. Tá fazendo errado, para. Tá fazendo errado, para. Deixa eu só aqui, gente, pegar o carregador aqui, senão vai tudo por água abaixo. Só um momento que eu tô chegando. Tá fazendo errado, para. Aí Gílio me passou isso, né? Gílio me passou isso. E eu tô levando pra minha vida. Toda coisa, todo algo que você for fazer, dá um passo atrás, meu. Por que isso aqui não tá tendo o resultado que era pra ter? O que é que eu tô fazendo que não tá? Agora sim, hein? Perfeito. Deixa eu ver. Cheguei. E Cíclica Ilso, boa noite, meu irmão. Como é que tá? Tudo bem? E isso eu levo pra minha vida, certo? Esses insights que você vai pegando, ó. Você que entrou aqui hoje, você vai entender que se você pegar só esse insight aqui, só esse código, você vai levar pra sua vida toda. Tá fazendo errado? Para, meu irmão. Para. Dá um passo atrás, faz um zoom out do rolê, diz assim, por que isso não está dando certo? O que é que eu estou fazendo aqui que eu posso melhorar? Aí você vai melhorando. Foi assim que eu fiz. Ele disse, ó, Falcone, tu faz assim, coloca a cabeça, vira, aí vai, respira. Aí eu fui prestando atenção, ou seja, eu fui modelando o jeito que ele estava fazendo. E comecei a partir daí a romper e ir para uma nova frequência minha. Frequência de entender que se eu estou fazendo algo de errado, eu tenho que parar, ajustar e seguir. Tá fazendo errado? Para, ajusta e segue.
tá fazendo errado, aquela direção não tá dando certo, vai por outra direção. Foi o que eu fiz. Foi o que Deus colocou no meu coração, lá atrás para fazer. Estava no marketing de rede, Deus tocou no meu coração, filho, aí não dá os frutos. Aí não é meu projeto que eu tenho para tu. Então, eu parei, mudei a rota e segui. Nova frequência, coisas diferentes, nova frequência. No nosso corpo, para você elevar a sua frequência, você tem que fazer coisas novas, sem medinho, sem pavor. Se tá com pavor, vai lá e encara. E a partir daí, ó, natação, eu comecei a buscar mais as técnicas, comecei a encaixar a braçada, comecei a respirar melhor. E aqui estou. E fiz 1.500 metros. Elevei minha frequência. Coloca aí, nova frequência. Nova frequência para Josivan, Raikone, Raul Costa, Mesaque, Sid Cleison. Boa noite para vocês. Nova frequência. Qual vai ser a nova frequência do seu corpo hoje que você vai colocar? 5 km, 10 km, nadar, pedalar. O que é que você vai fazer hoje? Não sei, mano. Só sei que eleva aí, cara. Vai para nova frequência na sua vida, mental, corpo e mente são a mesma coisa. Por que eu falo isso? Olha só. Nos meus 42 km, que foi ali na via costeira, esse negócio ali é brabo, gente. Eu vi várias gentes quebrando, que seria quebrando, parando mesmo, não aguentando o rolê mesmo. Por que eles não aguentavam o rolê? Porque quando estava na parte difícil, ele não contava história para ele não usava a mente. E eu usava, por quê? Porque eu já tinha uma mentalidade diferente. Eu já entendi um pouco esse rolê. Eu comecei com o cara, a gente foi numa pegada bem firme, e ele, bora, eu bora. Pegada. E a gente aguentou. Quando foi na primeira ladeira, eu subi e desci, mas ele e a gente na pegada e ultrapassando todo mundo, gente. Vocês têm uma ideia, a gente estava ultrapassando todo mundo mesmo. Quando chega lá na frente, na próxima ladeira, ele dá uma diminuída. E eu contando uma história pra mim, assim, falando assim, olha só como você subir com a nova frequência é importante na sua vida. Qualquer área que você esteja. Qualquer área que você queira. Qualquer área. Olha só como é importante você mudar de frequência. E ele foi desistindo. Eu vi que ele estava dando uma diminuída e eu disse assim, não, sério, você não vai me pegar. É aqui onde eu mostro quem eu sou. É aqui que eu mostro meus treinos. É aqui que eu mostro que eu sou diferente da manada. Agora que eu vou acelerar. Foda-se pra você, meu cérebro. Bora buscar energia e eu não tenho. Aí eu apertava, meu irmão. Apertava, eu acelerava mesmo, certo? Quando era na subida na ladeira que alguns diminuía e parava, eu acelerava, cara. E eu dizia assim, bora botar pressão, bora acelerar, bora. Aí eu... O que é que vocês vão fazer agora? O que é que vocês vão fazer? Na parte difícil, o que é que vocês fazem? Acelera. Nova frequência. Aí vocês aceleram, gente. Não para. Não para, gente. Não para. Conta a história pro seu cérebro. Seu cérebro vai dizer assim, ó. É uma ladeira, economizar energia, tem muitos caindo pra frente, é na ladeira. Vamos parar um pouco, tá vendo? Então, ó, seu parceiro ali tá diminuindo. Bora, diminui um pouco. Eu, não, vamos gastar mais energia ainda, fazer... Acelerava, cara, nova frequência. Tá vendo como é importante tu ter uma mentalidade já preparada numa nova frequência, num novo nível? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão buscar uma nova mentalidade, uma nova frequência. Como é que começa? Aguentando pressão, mano. Aguentando pressão, sendo lapidado. É nas dificuldades que a gente somos lapidados, é no deserto que a gente somos lapidados. Mas olha só, um insight poderoso eu peguei nessa pressão. É que eu não deixo a vida me colocar pressão. Eu, Falcone, coloco pressão na vida. Mas como assim, Falcone? Me conta direito esse negócio de como eu coloco pressão na vida. Cara, faz um boleto mais alto. Vai para um restaurante mais caro.
tira ali uma parte e se paga primeiro. Se você trabalha na CLT, tira um quarto do seu dinheiro, coloca ali, faz um investimento, por exemplo. Cara, eu vou pegar R$ 400 aqui e vou fazer um investimento. Vou fazer investimento em quê? Vou fazer investimento no imóvel. Imóvel hoje você faz investimento legal na Demicon. Ah, Falcone, tá vendendo, né? Tô fazendo um jabá mesmo. Então, a Demicon hoje ela é uma empresa enorme, uma empresa que já possibilitou a mais de 588 clientes, 1.000 clientes. Já deu aí só em crédito para realizar o sonho da galera, mais de 34 bilhões, uma empresa que está há mais de 34 anos no mercado, cara, olha só a credibilidade. Então, tu pega, aí tu deve dizer assim, Falcone, se eu pegar esses R$ 400 e investir aí na Demicon para tirar meu imóvel, vou realizar o sonho do meu carro, não vai sobrar, não vai faltar para me pagar as contas? Aí é que vem, cara. Você vai se colocar pressão justamente nessa hora. Pressão. Nova frequência. Gente, e quando vem essa nova frequência, sobra aquele friozinho ali na barriga, né? Quem aqui? Eu tinha muito esses frios na barriga quando vinha finais de campeonato, quando vinha jogos importantes. Se você não sente um frio na barriga, não parece que não tem graça o rolê, porque ali é você, sua mentalidade, seu corpo dizendo que você vai indo para coisa nova. Quando você está indo para coisa nova ali, coisa difícil na sua vida, coisa que você ainda não passou, aí sente aquele friozinho na barriga. Aí tem 3 níveis que você vai chegar. Alguns se viram e correm com medo, outros se paralisam e tem uns que saem da manada, que vai para cima do rolê mesmo. Vai para cima com força, cara. Você é qual desses 3? O que corre com medo do friozinho na barriga, do novo, da pressão, o que paralisa na pressão, ou o que vai para cima da pressão e coloca mais pressão ainda? Qual desses 3 você é? Agora me fala, qual desses 3 você é? Qual desses 3 você é? Quer mudar teu nível mesmo? Quer ir para nova frequência? Quer ir para nova frequência mesmo? Espiritual, mental, corpo, financeiro? Quer ir mesmo? Mas qual seria a sua nova frequência? Você sabe qual é a sua nova frequência? O que é que tu busca hoje em dia? Eu tenho assim, claramente. Eu tenho minha identidade assim, já sei qual é a minha identidade. Já sei. Porque depois que tu lê Gênesis ali profundamente, tu entende que meu Pai, Ele nos fez imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, tá? Eu vos criei imagem e minha semelhança. Espalhe-se sobre a terra, espalhe-se, multiplique-se, tenha bastante filho e domine, meu irmão. Domine. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão dominar, se colocando na pressão, cara. Porque se não se colocar na pressão, você fica acomodado na vida. O que seria acomodado? Acomodado é você ganhar um salário mínimo, reduzir tua vida só para aquele salário mínimo. Não fazer viagens, não sei se eu digo, não sei se eu não digo, vai doer muito em alguns, mas eu vou dizer. É não sonhar mais, não ter sonho de um carro melhor, sonho de morar numa casa top, sonho de ter roupas melhores, de dar uma vida melhor para os seus filhos. Aí você diz assim, ó, se escondendo, seu cérebro medroso e vagabundo diz assim para você, ó, diz assim, não, aqui, olha só, Falcão, não, para mim tá bom, cara, tá bom, eu ganhando aqui o necessário para mim pagar minhas contas e para mim comer aqui o feijão com arroz, para mim tá bom, Falcão, tá bom isso, tá bom, Falcão, é seu cérebro te me enganando. Seu cérebro enganando. E você que tá aí mesmo deixando se enganar pelo seu cérebro. O que é que vocês vão fazer agora? Você vai dar um bico no seu cérebro e você vai começar a colocar-se na pressão. Foda-se seu cérebro.
Foda-se, pressão do seu corpo, pressão da sua mente. O que é que você vai fazer a partir de hoje? Ou a partir de amanhã você vai dar um comando aí, ó. Hoje eu vou fazer isso. Ou a partir de manhã eu vou para academia, se você não ia para academia. Ou a partir de amanhã eu vou correr 5 km. Coloca aí, eu vou subir minha frequência. Eu vou ler 10 páginas de um livro por dia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler ali um versículo por dia. Um capítulo por dia. Coloca aí, subir a nova frequência. Subiu a nova frequência. Coloca aí, gente. Porque quando tu sobe a nova frequência é muito massa. Mano, é muito massa. Cara, vou falar aqui pra vocês, já pra me encerrar, porque já vai dar quase 1 hora de live. É muito gostoso, né? Tá falando aqui junto com vocês. De verdade mesmo. Mas olha, cara, você se sente bem, você se sente assim poderoso. Poderoso quando você sobe uma nova frequência, cara. Olha, quando eu fui, porque aqui em Ponta Negra tem um chamado lá, olha só, tem um chamado de, é tipo uma ilha que o pessoal coloca, sabe? É uma ilha que é um bote que dá mais ou menos, dependendo da maré, dá entre 1.500 metros, ida e volta, ou 1.200 metros, dependendo, né? Dubai, que chama Dubai, né? Dubai. É um bote com a bandeira lá, né? A galera que vai lá é massa demais. E quando eu fui lá, que voltei sozinho, aí um dia que eu fui só, cara, as ondas estavam lá em cima, eu fui nadando, sabe aqueles filmes? Depois eu me imaginando, eu vi naqueles filmes assim, certo? Aqueles filmes que os caras estão pegando onda ali, surfando, aí passa por cima da onda, as ondas grandonas, e eu fui ali, mano, as ondas vinham, eu descia assim, mano, muito massa. E eu fui, nadava, ia de novo, e voltava. E quando eu finalizei aquilo ali, sabe algo assim dentro de você? Parece seu cérebro faz um tic, você tá liberado. Tic. Aí as coisas começam a fluir, cara. Olha, nosso cérebro nos libera para várias e várias coisas. Quando você fala que vai fazer algo e não faz, seu cérebro diz assim, aquilo ali é um fracote, eu não vou cooperar com ele não. E começa a te sabotar, começa a te contar a história. Lembra da história que eu falei aqui da maratona? Que eu ia subir na ladeira, subir a primeira ladeira, subir a segunda ladeira, meu parceiro começou a diminuir e parar, aí meu cérebro dizia assim, para, ele tá aí, ó, tá parando, teu companheiro, tu tem mais tantos km, tá quente, tu vai parar, tu vai quebrar se tu não diminuir. Eu, quê? Como assim? Pega energia aí, bora junto, eu acelerava. Ou seja, eu cumprindo com o que eu falei antes da prova, que eu ia acelerar na subida mesmo, não ia dar mole. E quando você consegue fazer isso, rompe um padrão em você. Você sobe uma nova frequência. E quando você sobe uma nova frequência, é muito massa para você, para seu cérebro. Você começa a ver as coisas mais amplas. Aí tem gente que diz assim, olha, isso não tem nada a ver. Cara, engana-se você, mano. Um cara que hoje é bilionário, um cara que hoje é milionário, ele pensa totalmente diferente de um cara que é CLT só. Um cara hoje que é rico, um cara que hoje é rico, ele sabe utilizar o dinheiro dele para prosperar mais do que um cara de mentalidade pobre. Mentalidade, tá, gente? Mentalidade pobre. Ou seja, o que é que vocês vão fazer a partir de hoje? Nova frequência, nova frequência, nova frequência, nova frequência. Nova frequência. Cara, eu corro 42 km, eu não ando 42 km. Eu corro. E é numa pegada firme, tá, Paulo? Pegada firme. Não é aquela pegadinha de andar, não. É uma passada firme. Fiz em 3 horas, olha só. 3 horas e 58 minutos, meu brother. Aqui é nova frequência, cara. Não tem essa de ficar aqui embaixo, não. E a live aqui já vai terminar, né? Deixa eu só arrastar aqui um pouco pra cá. A live aqui do TikTok, 5 minutos, e eu já vou encerrar também. Mas vou deixar uma oportunidade aqui com vocês. Só fechar aqui, tá? Vou deixar uma oportunidade com vocês, que eu vou estar lançando aqui uma oportunidade da gente passar 3 meses juntos.
que vai ser uma mentoria nova frequência, como tu elevar aí, ó. Como tu ir para a nova frequência do reino de Deus, espiritual, mental, mente e corpo, espírito, mente e corpo. 3 meses comigo para você subir essa frequência. 3 meses comigo para você ir para um próximo nível. Sabe aquela mentalidade que eu falei lá atrás, que eu tinha antes, que começou a mudar? Sabe, só em você estar aqui, você já começou a mudar sua frequência. Eu vou deixar com vocês essa oportunidade. Estou lançando aí nesses próximos dias. Já estou lançando hoje, já estou abrindo hoje, né? Segunda-feira. Até segunda-feira eu vou encerrar essa oportunidade. São algumas vagas limitadas, porque eu só consigo dar suporte a algumas pessoas, né? Vai ser aqui 20 vagas. Essas 20 vagas já estou colocando a partir de hoje para você que está aqui, né? Para você que está aqui, estou passando essa oportunidade de antemão de estar mandando um oi comigo aí e estar sabendo um pouco mais do que vai ser essa mentoria, né? Essa comunidade da nova frequência. Nova frequência, você vai para uma nova frequência espiritual, o reino de Deus, uma nova frequência do seu mentalidade, alma e corpo. E você indo para essa nova frequência, cara, já era. Você vai acessar um novo nível financeiro, um novo nível de relação assim com outras pessoas. Cara, é algo incrível. É algo incrível. Você vai romper geral, nova frequência. Nova frequência, tá? Quem quiser saber um pouco mais, fala comigo aí no direct. Quem quiser tiver no TikTok aí também, fala comigo no direct do TikTok. Vou inclusive colocar meu número aqui bem rápido mesmo, só para encerrar. Você hoje que entrou nessa live, saiba que é Deus te chamando para ir para um novo nível, para uma nova frequência. Assim como ele pegou Moisés e chamou Moisés para ir para uma nova frequência, Moisés se comprometeu para tirar ali o pessoal do Egito e levar a terra prometida. Assim como foi também para Davi, assim como foi também para José do Egito, assim como está sendo para você, meu irmão, que entrou nessa live aí hoje. Não seja um fraco, seja um Moisés da vida, seja um Davi, seja um José do Egito, porque Deus quer te usar. Aí Deus, quando quer te usar, Ele te conecta a pessoas e a oportunidade para você se transformar. Como foi que Davi chegou lá para lutar e derrotar o gigante? Você acha que foi do nada? Não, Deus tinha preparado ele lá atrás, cuidando do rebanho. Mas não era só cuidar do rebanho não, meu irmão. Ele lutou contra urso, contra leão, para proteger seu rebanho. Ele foi preparado, ele foi rejeitado pelo seu pai, pela sua família. Ou seja, ele foi preparado. Deus vai preparando os seus para usar lá na frente. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Daniel, com os 3 amigos de Daniel. Está sendo assim com você, meu irmão. Agora a pergunta é, você vai ser, lembra que eu falei? Você vai ser o que corre? Você vai ser o que se paralisa? Ou você vai ser aquele cara que coloca pressão na sua vida? A pergunta é, se você quer colocar pressão na vida, quer colocar pressão mesmo na vida, manda um oi aí pra mim no direct, eu vou te passar essa oportunidade. Só são 20 vagas, limitada essa vaga, são 3 meses comigo, ó. 1 mês a gente vai desenvolvendo cada coisa. Eu vou lapidar isso em você, vou meter pressão aí. Sabe o que é meter pressão na vida? É o que nós vamos fazer, tá? Vou finalizar, mas falo com vocês aí no direct, a gente dá um jeito, né, de falar aí. E vou estar até segunda, dando essa oportunidade aí pra você, pra gente andar junto. A partir de segunda eu vou estar encerrando e vou estar começando essa mentoria de 3 meses, tá, gente? Então, simbora, sabe que é um prazer aqui estar com vocês, sabe que é um compromisso que eu tenho com Deus de sempre estar transbordando na vida de vocês, sendo um rio de águas vivas. Se você veio aqui hoje com o coração aberto, você levou algo poderoso para a vida de vocês, tá? Não esqueça, nova frequência. Tamo junto, tamo junto!
até depois do fim, galera.